Antes de eu gravar o vídeo, eu quero dar um aviso aqui pra vocês, que eu tô gravando aqui no meu quarto, e eu acho que não vai dar nem pra mostrar pra vocês, mas tá cheio de bagaço aqui no chão. Ah, aqui na cama dá pra mostrar, ó. Um pouquinho, ó. Não sei se tá dando pra ver, tá vendo que tem um negocinho aqui, ó? Enfim, aqui tá cheio de bagaço, ó os bagaços aqui. Porque eu fui tirar os gatos dali de cima, porque os gatos aqui de casa estão com essas manias de subir ali em cima. Aí eu me sujei todo. Aí se tiver alguma sujeira, alguma coisa assim, tá, gente, branca, aqui no meu cabelo tava cheio de bagaço, de poeira, vocês ignoram, tá? Nossa, como eu tô bonito aqui. Gente, a novela O Grito, de 1975, é a próxima novela do projeto Fragmentos da Globoplay. Bora dar uma olhada aí nessa novela, que é bem interessante, que foi infelizmente apagada pela própria Globo e que vai entrar nesse mês de agosto dentro do catálogo da emissora. Olha só, gente, a novela O Grito, de 1975, é a novela do projeto Fragmentos do mês de agosto. Eu não me lembro se eu falei dos fragmentos do mês de julho e junho. Eu acho que junho eu cheguei a falar. Se eu não me engano, acho que o fragmento do mês de junho foi Voltei pra Você. Acho que eu cheguei a falar. Acho que eu não falei foi de julho, que foi Fogo sobre Terra, né? Mas enfim. Essa novela, tá, gente, né? É uma novela muito querida pelos noveleiros. Foi uma novela das 10, né, de 75, protagonizada pela grande atriz Glória Menezes. Ela contava a história. Ela me lembra muito, Watson, a história dessa série que a Globo fez agora pro Globoplay, chamada Os Outros, que tem esse lance do condomínio também. É uma novela que me lembra muito parecido a história. Essa novela, O Grito, ela conta a história de uma mãe, que é a personagem da Glória Menezes, e tem um filho autista. E a gente tá falando dos anos 70, Watson, né? Uma criança autista naquela época era muito mal interpretada. As pessoas não sabiam interpretar os sinais, né? As pessoas achavam que era uma criança doida, uma criança com algum problema mental, sendo que a gente sabe que não é isso. A gente sabe muito bem o que que é. Só que naquela época tinha todo esse preconceito, essa falta de informação. E ela, por saber que o filho é autista e ser bem nessa época que começou essas discussões sobre o autismo, né? Ela meio que discutia muito com os vizinhos sobre o filho dela, né? Porque a novela se chama O Grito não à toa, porque o filho dela gritava muito. Era uma criança muito é, escandalosa, né? Não sabia controlar os seus sentimentos, né? Não sabia se impor de uma forma certa. Então, tipo, as pessoas viam aquilo, interpretavam como uma criança sendo doida e queriam expulsar a personagem da Glória Menezes daquele condomínio. Então a novela conta a história disso, sabe, Watson, né? Ela sendo uma mãe solteira com aquela criança, cuidando daquela criança e correndo o risco de ser expulsa daquele condomínio porque as pessoas não entendem o problema do filho dela, né? As pessoas não querem entender toda essa questão da saúde mental, sabe? E uma novela muito pesada, né? Porque fala sobre saúde mental de uma criança, da mãe também, né? Como ela se sente sendo rejeitada por esses vizinhos, né? Como ela também se sente acolhida por outros também. E também tem todo esse lance de ser uma novela, gente, que infelizmente só está disponível 6 capítulos, né? Os 2 primeiros, 2 do meio e os 2 últimos. Então é uma novela incrível pela história, né? Porque eu falando isso aí lá nos anos 70, acho que qualquer pessoa pensa, nossa, deve ser uma novela bem à frente do tempo, né? Sim, que infelizmente a Globo apagou, né? A gente sabe que foi a Globo que apagou o Grito. Que triste, né? Mas pelo menos tem aí 6 capítulos, né? Pra pessoa poder ver mais ou menos como foi, né? Claro, né, Watson? Dá aquela tristeza, tipo, poxa, 6 capítulos, né? Mas pelo menos tem algo, né? Dá pra você ter uma ideia, né, Watson, de como foi aquela novela. Isso é o que é mais revoltante, né, Watson? Porque você pode até gostar da novela, querer acompanhar, mas não tem como, né? Não tem como. Porque, tipo, se fosse uma novela mais recente que foi apagada, talvez alguém gravasse. Hoje em dia não existe nem isso. Então, é, hoje em dia, provavelmente a novela teria sido disponibilizada no Globoplay, então não teria nem essa necessidade da galera gravar. Mas naquela época a galera gravava muito. Então é uma pena ser uma novela de uma época tão distante que a galera não gravava nada, né, em VHS, pra gente poder ter. Mas também, Watson, não é impossível de aparecer alguma coisa também, né?
É isso que eu já ia falar, né? Não é impossível. Não é impossível, né, gente? Nessa época já existia VHS, só que o VHS, Watson, ele era muito caro. Ou seja, provavelmente poucas pessoas tinham acesso, pessoas com mais condições. E também naquela época, Watson, como as fitas eram muito caras, as emissoras de televisão e também as pessoas, né, as pessoas anônimas, reutilizavam muitas fitas de VHS. Então, provavelmente, se alguém gravou alguma coisa, provavelmente deve ter regravado, né? É, enfim, mas nunca se sabe, né? Vai que. Né? A gente tá vendo aí tantas lost medias sendo encontradas, né? Eu ainda acho, Watson, que em algum momento vai aparecer algum capítulo ou algum trecho de capítulo dessas novelas do Fragmentos. Essas dos anos 70 eu acho bem difícil, mas essas dos anos 80, tipo Voltei Pra Você é de 83. 83 o VHS já era popular no Brasil. Vamos torcer que alguém gravou algum capítulo, alguma cena, né? Já ajuda de alguma forma, né? Enfim. E aí, vocês vão dar uma olhada em O Grito? Me conta aqui embaixo, você gostaria de dar uma olhada em O Grito? Só uma correção aqui, gente. Eu falei que Voltei Pra Você foi a novela do mês de junho. Mentira. Foi a novela do mês de maio. Eu me lembrei agora. No mês de junho foi Fogo Sobre Terra e agora em julho foi Corrida do Ouro, de 74. Então, agosto agora é sim O Grito. Então, Voltei Pra Você foi lá de maio. Então a última vez que eu falei foi em maio. Puta que pariu, 2 meses. Na verdade, gente, era pra eu ter trazido essas notícias também de Corrida do Ouro e de Fogo Sobre Terra. Só que acabou, né, Watson, não trazendo porque é tanta notícia que às vezes eu acabo me esquecendo de trazer, mas enfim, tá aí, viu a correção aqui pra vocês e também o lembrete.